Eu sou o Rinco e nesse vídeo a gente vai criar um comando para transferir moedas para outros usuários e também um comando para ver um ranking de quem tem mais moedas no servidor. De novo aqui no nosso servidor de desenvolvimento. Eu vou utilizar aqui o comando carteira exibir e vocês já vão notar que tem aqui um botãozinho para a gente poder dar meio que um refresh, né? Eu vou exibir aqui a minha carteira e a carteira aqui do Baia. Temos aqui as duas carteiras e eu vou usar o comando para transferir moedas para ele, né? Esse comando vai estar disponível para todas as pessoas. Eu posso usar aqui o comando carteira transferir e aí eu defino quanto que eu quero transferir para ele. Eu vou transferir 10 moedas, então eu seleciono ele aqui e envio, né? Você transferiu 10 moedas para a Baia com sucesso. Então agora a gente pode clicar aqui nos botões e a gente vai atualizar essa exibição aqui da carteira para saber quantas moedas a gente tem, né? Então como eu transferi 10, eu vou ficar aqui com 130, né? Então quando eu clico aqui, ele atualiza e já aparece aqui as moedas atualizadas, né? Então como o Baia recebeu 10 moedas, ele vai ficar com 53. Então atualizando, já mostra aqui certinho as novas moedas dele, né? E nosso comando de transferência, ele é bem feito. Eu não posso transferir 0, né? O Discord vai tremer aqui, que eu limitei. E eu também não posso transferir mais do que eu tenho, né? Então eu vou tentar transferir aqui 140 moedas. Olha o que vai acontecer. Você não tem moedas suficientes para essa transferência. Eu posso transferir todas as minhas moedas para ele, né? Eu tenho 130 moedas. Então vamos testar aqui. Transferir todas as minhas moedas. Isso sim é possível. Atualizando aqui. Eu não tenho nenhuma moeda, mas eu resetei aqui as moedas de todo mundo, né? E vamos ver agora o comando de ranking, né? A gente pode dar um carteira ranking aqui e como na descrição vai dizer aqui que vai exibir uma lista com os top 10 mais ricos, né? Como no servidor aqui eu tenho só algumas pessoas, não vai aparecer 10 pessoas, né? Vai aparecer só as que tem moedas, mas isso aqui já é o que importa, né? Então ele pega aqui do maior para o menor, né? Então ele vai exibir quantas moedas cada um tem, ranqueando elas aqui, né? Então eu vou usar o comando aqui para transferir 70 moedas pro Baia. Eu vou enviar minhas moedas aqui para ele e agora eu fico com menos moedas, né? Dessa forma, o Baia ele vai ficar em primeiro agora e eu vou ficar em segundo. Então vamos usar aqui o comando de ranking novamente e vocês notam que já mudou aqui. O Baia já me ultrapassou aqui nas moedas e eu fiquei em segundo lugar, né? Bom, então vamos desenvolver esse sistema. E galera, essa base completa de bots você pode gerar aí e criar o seu próprio projeto de bot utilizando o comando npx umbra +, se você quiser entender tudo sobre essa base, tem um vídeo explicando tudo sobre ela, pode acessar ele no card aí ou na descrição. Mas antes da gente criar aí esses novos sistemas, eu preciso fazer umas correções aqui em algumas funções, né? Vamos entrar aqui na pasta de funções, na pasta de sistemas e no arquivo economy e vamos adicionar aqui mais um if, que é para verificar se o usuário é bot, porque o bot estava enviando mensagem no chat e ele estava recebendo moedas, e não é isso que eu quero nesse sistema. Eu não quero que bots recebam moedas. Então se o usuário for bot aqui, o código vai retornar e ele não vai receber nenhuma moeda. A mesma coisa aqui para baixo, né? A gente vai pôr um operador ou aqui, né? Se não tiver user, mas se tiver user ou o user for bot, ele retorna, né? Então só isso aqui mesmo a gente já corrige essa pequena falha aí que tava dando moedas pro bot quando ele mandava mensagens e apagava, né? Agora a gente vai criar uma nova pasta aqui na nossa pasta de funções chamada menus. Aqui dentro a gente vai colocar funções que retornam aí elementos para a gente criar um menuzinho, né? Que a gente vai poder reutilizar em vários lugares. No caso, eu vou criar aqui o menu de carteira. Então eu vou criar aqui o arquivo wallet.ts. Então a gente vai criar uma função aqui bem rápido. Vamos importar aqui as coisas que a gente vai usar. E vamos exportar aqui uma função chamada getWalletMenu. A gente vai receber dois parâmetros aqui. O primeiro é o usuário, que ele é do tipo user, e o segundo é o user data, que é um user document, né? Então basicamente a gente vai fazer a mesma coisa que já tá lá no comando, né? Porém eu vou alterar isso para a gente poder reutilizar esse menu. Então a gente vai pegar aqui o user data e vai criar aqui o current coins. Então a gente vai pegar aqui os coins do wallet do user data, né? Então aqui pode ter um number ou undefined, né? A gente usa aqui o nosso operador ou, né? Para pôr aqui um 0, caso aqui seja undefined. E aí a gente tem um número aqui de fato. Então a gente só cria aqui o nosso embed normalmente, igual a gente tem lá no código do comando, né? Vamos criar aqui o nosso autor, a mesma coisa que tá lá no código, né? Posso pôr a cor aqui, a descrição, do mesmo jeito que tá lá, né? Põe aqui a formataçãozinha e a gente passa os coins aqui pra dentro, né? Só que agora a gente vai pôr aqui no footer o ID do usuário, né? Que vai ser importante pra gente poder obter esse usuário depois. E agora a gente vai criar um botão, né? Então vamos criar aqui uma action row, usando aqui o create row da minha libMagicION. Essa funçãozinha aqui cria uma row pra gente rapidinho. Então a gente só cria aqui um novo botão e vamos criar aqui um botão com custom ID wallet refresh button. E aí você estiliza o botão do jeito
que você quiser, põe aí o texto que você quiser aqui nele, o estilo e o emojizinho qualquer, né? Depois de tudo isso, a gente só vai retornar aqui o nosso embed e a nossa row, né? Então, entra aqui no index da pasta functions e vamos exportar tudo aqui do arquivo wallet dentro da pasta menus, né? Então, agora a gente vai fazer uma modificação no nosso comando, né? Vamos entrar aqui na pasta de comandos e vamos acessar aqui o comando de carteira. É isso que a gente tem atualmente, né? A gente pode apagar aqui essas linhas e a gente vai extrair aqui de um objeto que a função getWalletMenu retorna o embed e o row, né? E aí a gente tem que passar aqui um user e um user data, né? Então a gente já tem as duas coisas, agora a gente só precisa pôr aqui nos componentes essa nossa row. E dessa forma ele já vai enviar a carteira aqui com o botãozinho. Então vamos continuar modificando esse comando, vamos adicionar aqui nas opções outros subcomandos, né? Então vamos pôr uma vírgula aqui e vamos adicionar o subcomando transferir. Ele vai ter opções também, né? A primeira opção é o valor e ela é do tipo number e a gente coloca aqui um min value, né? Especifica um valor mínimo que a pessoa tem que digitar ali no comando, porque senão o comando não vai ser executado, né? Então a pessoa não pode digitar 0, o valor mínimo aqui é 1. E a outra opção é o usuário, né? A gente marca aqui também como required. A pessoa tem que passar o valor e para quem ela quer transferir. E vamos adicionar o último subcomando aqui, que é o ranking, né? E ele não tem nenhuma opção. A gente só adiciona ele aqui mesmo. Então, agora que a gente adicionou esses outros dois subcomandos, vamos fazer aqui o switch deles, né? Então, caso o subcomando seja transferir, vamos pegar aqui as opções dele. Primeiro aqui é o usuário, né? Que a gente mencionou. Então, aqui no meu código eu quero chamar de mention. E o valor, né? Então, a gente usa o getNumber aqui e pega o tanto de coins que a pessoa quer transferir para outra. A gente vai fazer uma checagem aqui para saber se a pessoa que o usuário mencionou é um bot, né? Então, se for, a gente vai retornar o código e enviar uma mensagenzinha aqui, né? O nosso reply danger, dizendo que ela não pode transferir moedas para um bot, né? Só relembrando vocês, essa variável com funções aqui para responder rapidamente com embed, eu já fiz um vídeo mostrando como é que faz. Pode acessar o card ou na descrição aí. Mas continuando, se o usuário não for um bot, a gente vai extrair aqui da interação o member, né? Porque a gente não extraiu aqui em cima. Eu tô extraindo aqui porque eu só vou usar o member aqui dentro desse comando mesmo, né? Então, a gente vai fazer um negócio legal aqui. Vamos extrair de um array algumas opções aqui. E o array é o promise all, né? A gente vai usar aqui o método all dessa nossa classe promise do Node, né? Ela basicamente recebe um array aqui de promises. E ao invés de esperar uma promise ser resolvida para poder resolver outra, ela vai resolver todas ao mesmo tempo, né? E as promises que eu quero resolver é o get register, né? Então eu posso passar ele aqui. Eu quero obter o registro do membro que executou o comando e eu quero obter o registro também do usuário que foi mencionado. E aí a gente só pega aqui a desestruturação do array. Ele vai retornar um array com esses dois itens. O primeiro item é o registro desse cara aqui. Então a gente pode nomear como member data. E o segundo, vamos nomear como mention data, né? Vamos acessar aqui os coins da carteira de cada um deles. E se for undefined, põe aqui um 0, né? Faz a mesma coisa para os dados do usuário mencionado. E vamos fazer uma checagem aqui. Se o valor que o usuário passar no comando for maior do que o total de coins que ele tem, a gente vai retornar o código com uma mensagem dizendo que ele não tem moeda suficiente para transferência, né? E não esqueçam aqui, ó, passar o update, porque aqui em cima a gente deu um defer reply, então a gente precisa editar essa resposta aqui com o textinho, né? Mas caso ele tenha moedas suficientes, a gente vai usar aqui o nosso promise all mais uma vez, só que dessa vez a gente não precisa pegar nenhum retorno, então só põe ele aqui. Vamos usar aqui o db update, né? Vamos acessar aqui a nossa collection de users, ó, o db a gente importou lá do nosso database, né? Não esqueça. E aí vamos passar aqui o id do membro e a gente vai atualizar os coins do usuário que executou o comando. Quem executou o comando deve ter os coins removidos, né? Então a gente vai remover aqui o valor que ele transferiu do total de coins que ele tem agora. Dessa forma a gente atualiza os coins dele e vamos atualizar os coins agora do usuário mencionado, né? E ele deve receber aqui o valor transferido. Então ficaria aqui o total de coins que ele tem mais o valor que o usuário do comando enviou para ele. Então fica dessa maneira aqui. É assim que funciona a transferência aqui de coins no database, né? E por último a gente via aqui uma mensagenzinha dizendo que a pessoa transferiu o total de moedas aqui para a pessoa que ele mencionou no comando, né? E vamos fazer, caso o subcomando seja ranking, o que a gente vai precisar fazer? Vamos obter aqui todos os documentos da collection users, né? Então a gente usa aqui o método all e passa aqui nossa collection de users e aqui a gente vai ter um array de documentos aqui dos nossos usuários, né? Então agora a gente vai formatar esses documentos, vamos criar uma variável aqui datas e vamos usar o método map aqui dos documentos e a gente vai fazer o seguinte, aqui na nossa funçãozinha de map, cada objeto, né, é um documento aqui do nosso array. Então vamos desestruturar esse objeto e vamos pegar aqui de dentro dele data e o ref, né?
E a gente vai retornar um novo objeto aqui. Então abre aqui as chaves do objeto. E esse objeto vai ter a propriedade data e vai ter um ID, que é o ref ID, né? Então aqui dentro a gente vai ter um array de objetos que contém data e ID. Então agora a gente vai filtrar esses arrays. Cria aqui a variável filtered. Então aqui de data, vamos usar o filter e na funçãozinha aqui, vamos extrair data e a gente vai filtrar aqui, pegando só os documentos onde a propriedade coins aqui da carteira é um valor verdadeiro, né? Ou seja, se for zero ou undefined, ele vai ser excluído aqui do nosso array. Então no filtered, a gente só vai ter aqui objetos de documentos de usuários onde eles têm coins aqui diferentes de zero e diferentes de undefined também, né? Depois disso, a gente vai usar o método sort aqui para poder ordenar eles do maior para o menor, né? Então aqui na funçãozinha, a gente vai receber aqui o A e o B, né? Então cada um desses é um item aqui do array, né? Então o A seria aqui o primeiro item e o B seria o item anterior do loop. Então a gente vai fazer aqui a quantidade de coins aqui, né? Do B menos a quantidade de coins do A. Isso aqui vai ordenar o nosso array do maior para o menor, né? E eu coloquei aqui essa exclamação porque eu indico pro TypeScript que a gente não tem undefined nessas propriedades, né? Porque mesmo que a gente tenha filtrado aqui em cima, aqui no método sort a gente ainda vai ter um documento onde é possível sim que as propriedades contenham undefined, né? Mas como eu filtrei aqui, então a gente pode só forçar aqui e indicar pro TypeScript que não tem undefined. Então depois disso, a gente vai formatar aqui esse nosso array filtrado em um array de strings. Então vamos usar aqui o método map mais uma vez e eu vou abrir aqui essa função, vou jogar ela aqui para baixo porque a string vai ficar um pouco grande, então dessa forma que vai ficar melhor para entender, né? Vamos pegar aqui, ó, já vamos desestruturar desse nosso objeto, vamos pegar aqui data e ID, é tudo que a gente tem, e vamos pegar aqui um segundo argumento que é o index, né? Então o nosso map, como ele faz um loop aí por todos os itens, o index aqui vai ser a posição atual do loop, né? Então quando ele passar aqui pelo primeiro item do array, o index vai ser 0. Quando ele passar pelo segundo, o index vai ser 1 e assim por diante, né? Então aqui na nossa string a gente vai colocar aqui o index mais 1, né? Então como o index começa no 0, eu quero que aqui na nossa string formatada a primeira posição seja 1 e não 0, né? Então a gente só faz essa adição aqui para ficar bonitinho. E aí põe aí o formato do jeito que você quiser aí a sua string, né? Vamos pôr aqui uma menção ao usuário, só precisa usar aqui a funçãozinha userMention do Discord.js e passar o ID da pessoa, põe 2 pontos aqui e fala a quantidade de coins que ele tem, né? Quantidade de moedas. E aí escreve aqui no final moedas. E eu coloquei aqui em negrito também, né? E depois disso a gente só precisa criar o nosso embed aqui, né? Vamos usar aqui nossa classezinha do Discord.js, embed builder. Põe aqui a cor que você quiser, põe aí o título que você quiser, né? E na descrição, como aqui a gente tem um array de strings, a gente poderia fazer o seguinte, usar aqui o formatted e usar o método join e pôr aqui uma quebra de linha, né? Que é o /n. Mas a funçãozinha aí, brbuilder da minha lib mesh sai no Discord já vai fazer isso pra gente. A gente só precisa passar aqui um espalhamento aqui de todos os itens desse array dentro do brbuilder aqui e ele já vai ficar cada item aqui em uma linha. E depois disso a gente edita aqui a nossa resposta com o embed. E aí por último retorna o código aqui no case, né? Todos os cases a gente tem que retornar o código e tá pronto. Vou subir aqui para as importações, né? Para caso vocês tenham dúvida. E a gente pode remover essa aqui, né? Porque a gente editou ali como a gente exibe a carteira, então pode remover essa outra funçãozinha que a gente já usa lá no outro arquivo, né? Só que tem mais uma coisa, né? A gente usou aqui o comando de carteira e a gente tá enviando com um botão, né? Mas a gente não fez a funcionalidade desse botão ainda. Então a gente pode fazer ela nesse mesmo arquivo, vamos descer aqui. A gente pode chamar aqui a classe component, né? Dessa nossa base. Vamos abrir aqui o objeto, vamos definir o custom ID com o mesmo custom ID do botão do menu da carteira, né? Que é o wallet refresh button. Eu posso clicar aqui na funçãozinha segurando Ctrl e tá aqui, ó, esse é o nosso custom ID, wallet refresh button, e a gente vai estar respondendo a esse botão, né? Então define aqui que o tipo dele é um button, né? O component type a gente puxa do Discord.js. Então na função run, vamos começar extraindo aqui message e a guilda, né? Agora vocês vão entender por que a gente pôs o ID do usuário no footer do embed, né? Então a gente vai pegar aqui o ID do membro da carteira, né? E esse ID tá lá no texto do footer, né? Então aqui pode ter uma string undefined. Eu quero que aqui seja uma string, então eu posso pôr um ou com uma string vazia, né? E a gente vai tentar obter esse membro na guilda. Então vamos criar aqui a variável wallet member só e vamos dar um fetch aqui nos membros da guilda, passando aqui o ID que a gente colocou lá no footer, né? Então se ele der algum erro, eu quero que retorne nulo. Então eu posso usar aqui o toNull da minha lib mesh sign Discord. Tudo que essa função faz é retornar nulo. Seria a mesma coisa de fazer isso aqui. Seria a mesma coisa disso. Mas eu uso ela aqui porque é muito mais rápido de colocar isso aqui. Então a gente faz a checagem. Como aqui pode ter um guild member ou nulo, o guild member é um valor verdadeiro e o nulo é um valor falso, né? Então se o valor
for false, ou seja, se for nulo, a gente vai mandar uma mensagenzinha aqui dizendo que não foi possível localizar o usuário no servidor. E a gente usa o clear aqui para limpar os componentes, né? Então ele remove o botão para você não ficar clicando nesse botão toda vez de um usuário que não tá mais na guilda. Mas caso ele esteja, a gente vai obter os dados dele aqui. Vamos usar o get register, né? Passa aqui o user, né, do member. Então aqui a gente tem um membro da guilda, mas a gente precisa passar o user aqui nessa função. Com os dados aqui dele, a gente só usa ali a nossa funçãozinha de obter o menu, né? Vamos extrair aqui o embed e o row e passa aqui os dois argumentos que ele requer, que é um user e um user data, né? Então a gente tem o nosso user aqui e a gente tem o nosso user data também, né? E aí, depois disso é só dar um update aí no embed e nos componentes novamente. E agora sim, tá finalizado aí o nosso código. Vamos fazer o nosso testezinho final, né? Da npm run dev. Deixa eu subir o código mais uma vez para vocês verem as novas importações que eu fiz depois de adicionar esse componente, né? A gente importou o componente aqui, importamos aqui as funçãozinhas do Magicile, né? E tudo mais. Então, eu posso exibir minha carteira aqui. Tenho 70 moedas. Vou exibir aqui a carteira do Luffy. Ele tem 20 moedas. Vou transferir aqui 10 moedas para ele. Acabei de transferir as 10 moedas. Então, vamos atualizar as duas carteiras aqui. E pronto, atualizados em tempo real. Vamos ver o ranking. E tá aqui os tops mais ricos do servidor, né? Eu quero ficar mais rico que o Bai, então vou usar meu comando de admin aqui para me adicionar moedas. Vou adicionar 300 moedas aí pra mim. E agora sim, eu sou o top 1 do servidor novamente com 360 moedas. Lembrando que o comando admin é restrito pro dono da guilda, né? E nesse comando a gente pode adicionar, definir ou remover moedas de qualquer um. E o comando de transferir, todos os usuários podem usar para enviar moedas para outras pessoas, né? Se ficou qualquer dúvida, pode entrar no meu Discord. É o primeiro link da descrição. Desce o chat aqui, vem no chat de dúvidas e pergunta. Eu ou a galera que tá aqui, vamos tentar te ajudar. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado e também espero que tenham entendido. E não se esqueçam, eu sou o Rinco.